Quais são as origens dos termos políticos, esquerda e direita? Por Madeleine Carlisle. A história começa na França, no verão de 1789, explica Patrice Rigonetti, professor emérito de História da França na Universidade de Harvard. À medida que a Revolução Francesa ganhava força, uma multidão enfurecida acabava de invadir a Bastilha. A Assembleia Nacional se reuniu para atuar como governo da Revolução. E a Assembleia tinha um objetivo principal: redigir uma nova Constituição. Uma das principais questões que a Assembleia debateu foi quanto poder o rei deveria ter, diz David Abel, professor de França moderna na Universidade de Princeton. Teria ele direito a veto absoluto? À medida que o debate prosseguia, aqueles que achavam que o rei deveria ter veto absoluto sentavam-se à direita do presidente da Assembleia, e aqueles que achavam que ele não deveria, a visão mais radical, sentavam-se à esquerda do presidente da Assembleia. Em outras palavras, aqueles que queriam se aproximar mais da tradição estavam à direita, e aqueles que queriam mais mudanças estavam à esquerda. Então, esses agrupamentos ficaram conhecidos como esquerda e direita, e é aí que traçamos as origens, disse Bell, a Time. O padrão de assentos se repetiu nas legislaturas e parlamentos subsequentes. Ele entrou no vernáculo popular rapidamente, diz ele. Esses termos foram usados nos jornais que noticiavam a Assembleia Nacional. Como a esquerda e a direita se espalharam. O mundo inteiro estava assistindo à Revolução Francesa, e seu jargão finalmente começou a se espalhar pelo mundo, mas não da noite para o dia. De acordo com o ensaio Direita e Esquerda do historiador francês Marcel Gauchet, o processo de direita e esquerda se tornando categorias primárias de identidade política foi um longo processo que durou mais de 3/4 de século, até a primeira década do século XX. A prevalência de esquerda e direita na Rússia bolchevique nos primeiros anos da União Soviética exemplifica o alcance dos termos. Os bolcheviques ficaram fascinados com a Revolução Francesa. Eles estavam intensamente conscientes de realizar seu legado e elevá-lo a um nível mais alto, disse Marcy Shore, professor de História Cultural e Intelectual Europeia na Universidade de Yale, a Time por e-mail. Eles o viam como um passo necessário no processo histórico que acabaria por levar ao comunismo. Para eles, esquerda e direita assumiram novos significados específicos. As pessoas que romperam com a linha do Partido Comunista foram descritas pelos oponentes como desviantes de esquerda ou de direita, especialmente durante a era stalinista. Inclinar-se para a esquerda geralmente significava abraçar uma revolução internacional radical dos trabalhadores, e inclinar-se para a direita geralmente significava adotar algum tipo de sentimento nacional. Mas as definições eram fluídas, sempre mudando em relação à linha partidária em constante mudança. Nos anos entre guerras, os termos esquerda e direita foram usados em toda a Europa enquanto as pessoas lutavam com a política de nação e classe. É muito difícil falar sobre as décadas de 1920 e 1930 na Europa sem invocar continuamente direita e esquerda, escreve Shore. Isto é especialmente verdadeiro porque os anos entre guerras foram uma época de polarização do espectro político. A direita tornou-se mais radical, a esquerda tornou-se mais radical, o centro liberal derreteu no ar, para usar a frase de Marx. Como esquerda e direita entraram na política americana. De acordo com Michael Kazin, professor de Política e Movimentos Sociais dos Estados Unidos na Universidade de Georgetown, os termos só se popularizaram no vernáculo americano no século XX, e uma pesquisa no Google Ngram revela que os termos esquerda e direita só começaram a ser usados amplamente utilizados em livros de língua inglesa na década de 1920. Mas, assim como os termos foram se tornando mais comuns, aqueles que poderiam tê-los usado mais começaram a evitá-los.
Havia comunistas e socialistas de boa fé, ativos nos Estados Unidos nas décadas de 1920 e 1930, diz Brent Sebu, professor de História dos Estados Unidos no século XX na Universidade da Pensilvânia, mas eles se tornaram menos propensos a se autodenominar esquerdistas por vários motivos. Razões. Primeiro, quando o presidente Franklin D. Roosevelt estabeleceu o New Deal na década de 1930, ele inaugurou uma era de liberalismo que fez as pazes com a iniciativa privada. Muitas pessoas que haviam sido socialistas ativos escolheram apoiar o New Deal, sacrificando suas ideologias mais radicais em nome do progresso nos principais partidos e na política. Então, nas décadas de 1940 e 1950, a Guerra Fria e o Redskins aumentaram as apostas para os de esquerda. Você perderia seu emprego no governo se falasse ativamente sobre tendências socialistas ou comunistas, diz Sebu. Portanto, isso tem uma grande implicação em termos de quem realmente se identifica como esquerdista. Enquanto isso, pensadores conservadores começaram a vincular o crescimento do Estado liberal ao que chamavam de esquerdismo, com suas associações comunistas. Então, na verdade, é a direita que mantém viva essa ideia de esquerda, na política dominante, argumenta. No entanto, as pessoas começaram a reivindicar o termo por volta da década de 1960, diz Jennifer Burns, professora de História dos Estados Unidos do século XX na Universidade de Stanford e pesquisadora da instituição Hoover. O que causou a mudança? Em primeiro lugar, os partidos políticos, no passado muitas vezes dirigidos por regiões e interesses econômicos, começaram a se solidificar em torno de crenças ideológicas centrais. Em segundo lugar, tanto a direita quanto a esquerda começaram a rejeitar o antigo consenso político. Os conservadores trabalharam para defender um novo conjunto de ideias, discordando dos fundamentos filosóficos do governo expandido. Por outro lado, ativistas estudantis protestaram contra o que consideravam liberalismo hegemônico, como diz Burns, e a Guerra do Vietnã. Este momento foi fundamental. Esquerda e direita tornaram-se úteis na política americana quando as pessoas precisavam de uma maneira de expressar seu desacordo com os outros sobre o que poderia parecer ser seu próprio lado das coisas. De repente, você tem esquerda e direita mais definidas, porque ambos os lados pensam que o meio, o establishment, os poderes constituídos, estão bagunçando as coisas e não fazendo um bom trabalho, diz Burns. Essa pode ser uma razão pela qual a esquerda se torna mais definida como um ponto no espectro político, porque as pessoas que discordam do liberalismo que não são conservadoras precisam de uma palavra, para que possam se chamar de esquerdista, e, quando as pessoas estão lutando para diferenciar, se afastaram do movimento conservador de sua época, mas sentem claramente que não estão pedindo um governo expandido ou uma intervenção ampliada na vida econômica, social e política, eles se voltam para este termo da direita. O que esquerda e direita significam hoje? Como explica Sophia Rosenfield, da PEN, os termos são situacionais e se tornaram ferramentas que mudam com base em seu contexto. Eles significaram algo específico na Revolução Francesa, algo específico na ascensão do socialismo e do nacionalismo na Europa e algo específico no nascimento de movimentos estudantis nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos da América hoje, esquerda e direita sugerem progressismo e conservadorismo. Mas a definição do centro ainda está em constante mudança. Na terça-feira, McClatchy relatou que, embora Biden tenha sido rotulado como um candidato moderado, sua agenda é muito mais progressista do que do senador Hillary Clinton foi apenas 4 anos antes. Uma tendência tende a se manter. Esquerda e direita tornam-se alinhamentos políticos mais fortes quando o centro desaparece. Alguns argumentam que é exatamente isso que está acontecendo em 2019. Acho que o termo certo está voltando a ser usado hoje, diz Burns,
Porque estamos vendo muita diversidade entre as pessoas que têm certeza de que não são liberais. Os termos também são cada vez mais usados no combate político, diz Cassim. Os políticos de hoje costumam descrever seus oponentes como estando na extrema esquerda ou na extrema direita em um esforço para deslegitimar sua política. E os significados de esquerda e direita ainda podem mudar mais uma vez. Sou um historiador, não acredito que os termos tenham significados incontestáveis, diz Cassim. Quanto mais importante o termo, mais contestado é o significado. Artigo 2. Porque esquerda e direita significam liberal e conservador. As palavras esquerda e direita estão intimamente associadas a diferentes alas do espectro político. Mas como a política liberal se associou à palavra esquerda, afinal, e porque os conservadores são rotulados como de direita? Quando discutimos as origens das palavras, muitas vezes alertamos contra histórias de origem que parecem boas demais para ser verdade. Bem, nesse caso, a história dos termos esquerda e direita no contexto da política acaba sendo uma exceção fascinante. Neste artigo, discutiremos os significados modernos de cada termo e, em seguida, mergulharemos nas origens bastante literais de como as palavras para direções opostas passaram a ser associadas a visões políticas opostas. Atravessaremos o corredor para cobrir tudo: direita, esquerda e centro. O que significa esquerda? Na política, a palavra esquerda é aplicada a pessoas e grupos que têm visões liberais. Isso geralmente significa que eles apoiam reformas progressivas, especialmente aquelas que buscam maior igualdade social e econômica. O termo extrema esquerda é frequentemente usado para se referir àqueles que são considerados como tendo visões revolucionárias mais extremas, como aqueles que defendem o comunismo e o socialismo. Coletivamente, pessoas e grupos, bem como os cargos que ocupam, são chamados de esquerda ou esquerda. O que significa a direita? A palavra direita, em contraste, refere-se a pessoas ou grupos que têm opiniões conservadoras. Isso geralmente significa que eles estão dispostos a preservar as condições e instituições existentes, ou querem restaurar os tradicionais e limitar a mudança. O termo extrema-direita é frequentemente usado para pontos de vista nacionalistas mais extremos, incluindo o fascismo e algumas ideologias opressivas. Pessoas e grupos, bem como suas posições, são referidos coletivamente como a direita ou ala direita. A origem da esquerda e da direita na política. A origem da esquerda e direita política na verdade tem a ver com as direções físicas, esquerda e direita. Hora de uma aula de história. Esquerda e direita originalmente se referiam a cargos na Assembleia Nacional Francesa de 1789, o parlamento que a França formou após a Revolução Francesa. Relativamente ao ponto de vista do orador, cadeira, desta Assembleia, à direita sentavam-se nobres e líderes religiosos do mais alto escalão. À esquerda estavam os plebeus sentados e o clero menos poderoso. O lado direito, chamado licoute à droite em francês, tornou-se associado a visões mais reacionárias, mais pró-aristocracia, e o lado esquerdo licoute à gauche, a visões mais radicais, mais pró-classe média. Esquerda e direita, como adjetivos políticos, são registrados em inglês na década de 1790. O que significa estar no centro? As cadeiras mais próximas do centro da Assembleia Nacional Francesa de 1789 também foram associadas a posições moderadas, que é o que a palavra centro agora transmite no contexto da política. Em outras palavras, as pessoas que se consideram no centro favorecem posições moderadas, aquelas que não estão muito longe de qualquer um dos extremos do espectro. As pessoas que defendem essas opiniões costumam ser chamadas de moderadas. Independentes políticos geralmente estão no centro do espectro político.
Centro-esquerda refere-se a pessoas, grupos ou pontos de vista que estão à esquerda do centro político de um país. Centro-direita refere-se a estar um pouco à direita do centro. É claro que esses rótulos e suas interpretações são subjetivos e variam de pessoa para pessoa e de lugar para lugar. Nos Estados Unidos da América, as pessoas costumam usar a esquerda como abreviação do Partido Democrata e a direita como abreviação do Partido Republicano. Mas lembre-se de que a política é sempre muito mais complicada do que os rótulos que damos a ela, e uns aos outros.